Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Trago Verdades. A gente começa esse programa nessa temporada aí de carnaval, né? Nesses dias em que a gente deveria estar comemorando, em que a gente deveria estar, enfim, com uma consciência mais tranquila, mas é preciso lembrar que ainda estamos em situação pandêmica, é preciso lembrar que pessoas ainda morrem por causa da Covid-19 e a gente vai falar ainda nesse programa a respeito disso, né? A respeito de carnaval e tudo, mas é importante ter a consciência, é importante saber sobre o uso da máscara, né? O valor que tem isso, é importante saber sobre o distanciamento, enfim, todas essas coisas. Então, se você tem a consciência e você acha que é necessário sair, ir para bloquinhos e tudo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o carnaval de rua está proibido, mas o que tem de bloco clandestino saindo, e como eu disse aqui em outras oportunidades, né? Não existe poder público para poder fiscalizar, seja em qualquer esfera, municipal, estadual e federal, não tem. Então existem sim eventos acontecendo, existem eventos clandestinos, outros eventos não, que todo mundo já sabia que ia acontecer, que são chamados carnavais privados, né? As festinhas privadas que custam fortunas, mas diante disso tudo, diante desse cenário, a gente precisa ter a consciência. Hoje, aqui no Trago Verdades, a gente vai abrir essa edição falando sobre um episódio que me deixou assim profundamente chateado e ao mesmo tempo reflexivo. Para quem não acompanhou, tem um podcast na internet chamado Tarja Preta FM. Inclusive esse perfil já saiu do ar, não só do Instagram, mas também do YouTube, já tinha saído do ar. E nesse podcast havia 4 pessoas que eu nunca ouvi falar na vida, 4 pessoas que na minha opinião são completamente desnecessárias ao entretenimento. E aí essas 4 pessoas estavam conversando sobre BBB e chegaram até o assunto da Linda Quebrada, né? Para quem não sabe, a Linda Quebrada é uma participante travesti desse BBB 22, tá jogando muito bem, já é uma das minhas favoritas porque tá fazendo um jogo bem legal, mas lá na conversa do podcast, teve uma mulher, que a gente não vai citar o nome, porque nem vale a pena, que ela puxou o assunto, né, sobre a questão da Lin sempre exigir que seja tratada no feminino, e é um direito dela ser tratada no feminino, ser tratada da maneira como ela quiser. Nós estamos em 2022, né, gente? E aí essa participante lá do podcast, ela chamou a Linda Quebrada de troço. Ela falou assim, olha, já que não quer, né, para não dar problema de ser chamada no masculino ou no feminino, para não dar errado, chama de troço. E aí, essa frase caiu como uma bomba na internet, porque a internet se mobilizou, inclusive já pediram, né, providências judiciais, o pessoal que cuida da carreira da Lin já está movendo, né, essas ações, já está correndo contra o tempo para que a justiça seja feita. O que não dá para a gente admitir é que em pleno 2022, seja uma figura pública ou seja qualquer pessoa, seja destratada dessa forma. Se ela quer ser chamada como no masculino, no feminino, é problema dela, cada um tem que ser chamado do jeito que quiser, cada um faz o que quiser da sua vida. Como eu disse, a gente já está em 2022. Agora, uma sujeita dessa, né, utilizar um canal da internet, porque tem pessoas que acham que a internet é terra de ninguém, e eu já adianto que não é não, viu? Tem muita gente de olho na internet, tem os fãs, tem as pessoas que ficam fazendo ronda. Hoje em dia tem delegacia, tem polícia especializada, né, em crimes de internet, então não dá pra gente ficar aceitando esse tipo de situação transfóbica. Não dá pra gente ficar aceitando. Quer ser chamada do jeito que quiser? Que seja, mas não pode humilhar a pessoa e chamar de troço, né? E aí, os outros participantes, a gente até viu o trecho do vídeo, tem uns trechos circulando na internet, mas por respeito à própria Lina e também por respeito às outras travestis, as outras pessoas que sofrem também esse tipo de fobia, esse tipo de ataque, a gente não vai exibir aqui no programa. Mas no vídeo ainda tem os outros comentaristas lá do podcast que continuam falando, que continuam puxando esse assunto a respeito do troço e continuam alimentando, né, essa baboseira. E aí tem um outro até que fala de traveco, não sei o que, gente, não dá, né? Eu acho que, na minha opinião, né, troço é o que essa gente tem no lugar do cérebro, que deveria ter cérebro, mas parece que não tem. Então eu acho que você utilizar qualquer meio de comunicação, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelo que for, até as redes sociais, que hoje em dia a rede social é um meio de comunicação, utilizar isso para atacar ao próximo, para ferir
o próximo, não dá. E aí depois vem aquelas coisas assim, foi brincadeira, a gente repudia qualquer tipo. Gente, não cabe mais isso. É como a própria Lina fala lá no confinamento, quando erram o nome dela, e o pessoal tem errado bastante, né? A gente viu o Lucas errando, agora recentemente o próprio Thiago Abravanel, né? Que é gay assumido, casado, errou o pronome da Lina. Não dá pra gente confundir, né? E tem escrito na cara dela, ela. Então, assim, vamos tomar cuidado com isso. A gente precisa aprender a respeitar o outro, a gente precisa aprender a respeitar o direito do outro de ser o que quiser, de fazer o que quiser, né? Cada um é dono do seu próprio nariz, da sua própria vida e do seu próprio livre-arbítrio. Então, assim, não dá pra gente aceitar. Esse podcast, né, o Tarja Preta FM, eles não se pronunciaram, não falaram nada a respeito, mas é muito triste, é muito delicado. Ainda bem que tiraram do ar. Eu acho que deveriam ter tirado também os perfis dos participantes do ar, porque teve um participante, que eu também não vou citar o nome, que ainda foi fazer piada no perfil dele do Instagram, com vídeos, nos stories, ainda foi fazer piada dessa situação, né, da reação do público. Então não dá. Lina Quebrada é travesti, sim, e é ela, né? Tá escrito na cara dela, ela quer ser chamada de ela. Não fica brincando com isso, não fica chamando de traveco, não fica chamando de troço. Mas, gente, não tem cabimento, né? E isso vale não só pra internet, mas tem comunicador também na TV aberta que às vezes extrapola, né? Às vezes escorrega nisso aí. Não dá, não cabe mais. A gente já tá num período avançado da nossa existência, então não cabe mais a gente ficar magoando as pessoas. Que cada um seja aquilo que quiser e que cada um respeite o direito do outro de ser o que quiser. Recado dado, fica aqui a nossa indignação, o registro da nossa indignação, né? Porque realmente foi uma coisa que pesou bastante, que me machucou bastante, porque não tem necessidade disso, de chamar o outro de troço assim. Como eu disse, troço é aquilo que essa gente aí que falou tem no lugar do cérebro. Um troço qualquer, porque pensar não pensa. O Trago Verdades de hoje está incrível hoje, que é, né, período de carnaval. A gente que está nesse momento de carnaval sem carnaval, mas a gente trouxe aqui um desfile de muitas notícias e, claro, muitas polêmicas. Olha só. Atendendo a pedidos da semana passada, vamos mostrar aqui quanto custa ter as mochilas e bolsas exclusivas do BBB 22. Tem também polêmica nos bastidores do reality envolvendo Jade Picon. Globo encurta capítulos de Além da Ilusão por consequência da pandemia. Você assiste ainda. Kim Kardashian movimenta processo de separação alegando angústia emocional. Essas e outras notícias do meu adorável submundo daqui a pouquinho na sequência, logo depois da nossa vinheta. Não saia daí! No programa anterior, a gente mostrou aqui no Trago Verdades o preço dos enxovais da casa do BBB 22. Aqueles edredões, os lençóis, as roupas de cama. E olha, a gente viu que para ter essas peças na casa da gente, a gente precisaria desembolsar uma grana preta, né? Mas hoje, atendendo a pedidos, a gente vai mostrar para você que acompanha a gente uma das peças mais desejadas, mais cobiçadas pelo público que assiste ao BBB. E eu tô falando do roupão do líder. Olha só. Nesta semana, o Lucas se despediu da sua liderança, mas deixou um reinado com uma marca diferente. O uso constante e quase que permanente do roupão do líder. A peça é um verdadeiro luxo. Confeccionado em veludo e disponível pela marca fabricante nas cores laranja e turquesa, o roupão do líder oficial do BBB 22 pode ser comprado pelo valor de R$ 649,90. Olha só, né, gente? R$ 649,90. É muito dinheiro. Eu confesso que eu gostei muito do modelo do roupão desse ano. Eu gostei do azul turquesa, mas por esse preço, infelizmente, não tem como a gente comprar, né? A gente tem outras prioridades. Mas você deve estar estranhando que eu tô, com esse roupão aqui, né? Pois é, esse roupão, gente, é um roupão original do BBB
11. Esse roupão se chama Roupão Bocas e eu ganhei na época da produção, achei no meu armário, aqui no meu acervo, e é um roupão que em nada se compara ao roupão do líder, porque nesses BBBs mais antigos o pessoal da casa tinha direito a usar roupão. Então esse aqui não é um roupão do líder, é um roupão que o pessoal da casa podia usar, né? Os participantes eles recebiam roupão e a gente tem imagens aqui de arquivo da participante Maria lavando louça com esse roupão. Como eu disse, é uma verdadeira relíquia, né? É um roupão bastante confortável que eu guardo com o maior carinho, né? Uma das lembranças, assim, da minha época, da época boa em que a gente cobria os bastidores do Big Brother Brasil. Então, eu tenho esse roupão aqui. Deixa eu tirar o roupão pra gente continuar. Pode guardar aí pra mim, produção, no nosso acervo, né? Porque, afinal de contas, como eu falei, é um roupão histórico, porque BBB 11, né, gente? Quanto tempo faz? Aqui, ó. Obrigado. Bom, gente, seguindo aqui, a gente fez umas buscas por outros itens também muito cobiçados da casa. E separamos as mochilas, as bolsas de viagens e aquela garrafinha. Sabe aquela garrafinha que todo mundo anda pra cima e pra baixo com aquela garrafinha? Já adianto uma coisa, viu? Está esgotada no site da loja. Confere só. A coleção de mochilas, bolsas de viagens, entre outros acessórios, foi criada exclusivamente por uma famosa marca do ramo para o BBB 22. A inspiração veio de um mix de referências, com destaque para as cores azul, laranja e amarelo, predominantes nas peças. A necessaire, usada pelos Brothers e Sisters, pode ser comprada por R$ 89,90. Já a mochila custa um pouco mais, R$ 299,90, e é feita com nylon levemente acetinado, com capacidade para transportar 18 litros. Se você optar pela bolsa de viagem, que tem capacidade para transportar até 54 litros, o valor é mais alto, R$ 429,90. Agora, a charmosíssima garrafa térmica que os participantes usam na casa está em falta nas lojas. Todos os estoques foram vendidos na velocidade da luz e o preço do mimo, que comporta 475 ml, é de R$ 159,90. Enquanto eu estava vendo as imagens, também estava fazendo as contas aqui. Se a gente juntar o preço da mochila com a bolsa de viagens, com a necessaire e ainda de quebra a garrafinha, dá pra gente pagar a viagem, né? Porque vamos combinar, as peças são muito caras, os preços estão lá em cima. E como eu falei no programa anterior, a gente precisa esperar terminar o BBB, dar aquele tempinho. O programa termina em abril, lá para maio, junho, já dá para comprar por um preço mais em conta. E olha, você que quer saber alguma curiosidade do BBB 22 ou de outras edições também, manda um e-mail pra gente, escreve pra gente, que a gente vai... Eu tenho muita história bacana de Big Brother Brasil. São anos cobrindo o BBB e com certeza a gente vai ter uma história legal pra contar pra você. E lembrando sempre que a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira aqui no canal com 5 minutos de fama especial BBB 22. Lá a gente fala sobre o eliminado da semana, a gente conta tudo o que aconteceu na casa, a gente faz um resumo dos principais assuntos e polêmicas da casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. Toda quarta-feira, aqui no canal, 5 minutos de fama especial BBB 22. Você não pode perder. Fiquei sabendo que a direção do BBB 22 não está nada satisfeita com a Jade Picon quando o assunto é a sua participação em provas e dinâmicas que tenham inserção de merchandising. Recentemente, houve uma ação de publicidade de uma marca de biscoitos e massas. Jade participou da ação, comeu os alimentos oferecidos pela marca, mas evitou a todo custo ficar perto da logo e acabou se isolando. Algo estranho também aconteceu em outra dinâmica, dessa vez de uma marca de cervejas, que promoveu uma aula de dança no jardim da casa. A Jade não participou. Nas redes sociais, os administradores justificaram que ela não dança mais em público por causa de um trauma que sofreu depois de ter sido ridicularizada por uma coreografia em um aplicativo de vídeo. Vale lembrar que todos os participantes do BBB 22 são contratados da TV Globo por temporada e estão sujeitos às ações e inserções publicitárias dentro do programa. Enquanto isso, o que a gente sabe aqui no mundo real é que cada postagem publicitária da Jade em suas redes sociais não custa menos do que R$ 250 mil.
Quem está acompanhando a novela Além da Ilusão já deve ter percebido que os capítulos estão mais curtos, né? Agora os capítulos estão com a média de 28, 29 minutos. Eu tô sentindo maior diferença, porque eu tô acompanhando a novela, adoro a história, acho assim um roteiro muito bem escrito, é uma narrativa incrível, os atores estão assim dando um show de interpretação, todos eles, então é uma novela que está realmente prendendo o público. Mas, como eu disse, os capítulos estão mais curtos. O motivo é a pandemia. Tudo porque a novela Mar do Sertão, que vai ser a sucessora de Além da Ilusão, está atrasada. A produção da novela está muito atrasada por causa da pandemia, dos números de casos, das restrições para as gravações, do número de pessoas envolvidas em cada cena. Isso tudo, esse conjunto da obra tem atrasado muito as produções das telenovelas. Então, Mar do Sertão está com a produção atrasada e isso está refletindo em Além da Ilusão. Então, para não ficar nenhum tipo de buraco, a TV Globo está encurtando os capítulos de Além da Ilusão, né? Para poder a novela render aí, ficar maior, né? Vamos dizer assim, ser esticada. E aí, gente, a gente fica assim, né? Porque meia hora só de novela, quase meia hora, é muito pouquinho. Uma história tão bacana. Quando a gente começa assim, já a história começa a dar aquele, né, envolver a gente. Aí já acaba, já começa a cantar no tic-tic-tac do meu coração, que eu tô amando. Ô, novela linda. Mas falando aqui sobre Mar do Sertão, vai ser uma novela bem bacana, viu? A Globo ainda não divulgou oficialmente o elenco, mas parece que o Rômulo Estrela está como protagonista. Vai ser uma novela que vai trazer aquele regionalismo dos coronéis, né, das fazendas. A trama se passa entre Minas Gerais e a Bahia e o Nordeste. E aí, gente, é mais uma novela daquelas que a gente adora, né? Porque a Globo sabe fazer muito bem, acho que como ninguém, produção de época e principalmente quando são essas produções assim de fazendas. Mas então, para quem assiste e acompanha Além da Ilusão, infelizmente a gente está aí com os capítulos reduzidos, mas por uma boa causa. Livre da tutela e bem distante dos olhos do seu pai, Britney Spears soltou o verbo no seu Instagram e contou para os seguidores que chegou a acreditar que seu pai e seu agente queriam matá-la. A cantora relembrou que tomava muitos remédios e que o excesso de zelo eram prejudiciais para a sua vida. Até hoje eu acredito que era isso que estavam tentando fazer, mas não havia uma única coisa errada comigo e eu não morri, disse a princesinha do pop. Na mesma conversa, Britney ressaltou que ainda vai recorrer na justiça contra os envolvidos nos episódios mais dramáticos do seu passado. O ator e diretor Sean Penn conseguiu chegar até a Ucrânia, onde vai registrar imagens da invasão russa para um documentário. Sean participou de uma coletiva com membros da presidência ucraniana e chegou até a entrevistar a primeira-dama do país. A presidência enviou um comunicado para o mundo ressaltando a importância do registro. Abre aspas. O diretor veio especialmente para Kiev para filmar os fatos que estão acontecendo atualmente na Ucrânia e para falar ao mundo sobre a invasão da Rússia ao nosso país. Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia hoje. Nosso país é grato a ele por tamanha demonstração de coragem e honestidade, fecha aspas, dizia parte do texto. No ano passado, Sean esteve na Ucrânia também registrando imagens para um outro documentário sobre as tensões entre os países do leste europeu. A Rainha Elizabeth, que tem 95 anos, continua sua recuperação após ter testado positivo para a Covid-19. Segundo os assessores do Palácio Real Inglês, a matriarca tem realizado tarefas leves e mantido comunicação por telefone com o primeiro-ministro Boris Johnson. Na semana passada, Elizabeth apresentou sintomas de resfriado, mas sem grandes preocupações. A rainha inglesa, que tomou as 3 doses da vacina, está isolada em uma ala do Palácio de Buckingham, sem contato com os familiares e recebendo todos os atendimentos médicos por uma equipe especializada. A previsão é que ela deixe o isolamento no início de março, caso não apresente mais nenhum sintoma nos próximos dias. Mais um capítulo na novela da separação entre Kim Kardashian e Kanye West, que agora atende como Ye. Desta vez, Kim entrou com um pedido no Tribunal de Los Angeles no processo de divórcio, alegando que o ex-marido tem usado de argumentos sem verdade para retardar a separação. A defesa de Ye justifica, afirmando que ele não pretende encerrar o acordo pré-nupcial.
Kardashian contou em juízo que não gostou da exposição que Kanye fez da sua vida privada e que o excesso de postagens nas redes sociais do ex lhe causou uma angústia emocional. O processo ainda segue, sem data para conclusão. Sandy Bogle, conhecida por participar de vários realities na Europa, revelou durante uma recente entrevista que teve a sua casa visitada por extraterrestres. No relato, Sandy disse que no ano passado, um estranho objeto não identificado se aproximou de sua residência. Quando ela percebeu a presença do que seria uma aeronave, uma forte luz iluminou a sua propriedade. Ela contou ainda que, por alguns momentos, algo aconteceu que não ficou registrado em suas lembranças. Sandy acredita que o lapso de memória, que durou entre 5 e 10 minutos, pode ter sido uma espécie de lavagem cerebral feita pelos alienígenas. Teria ela sofrido algum tipo de abdução? E o que explicaria essa luz forte cobrindo toda a sua residência? Segue o mistério. O planeta todo está em alerta por causa da invasão russa na Ucrânia. E isso gerou uma guerra, já são centenas de mortos. E aqui no Brasil, bem distante disso tudo, a gente fica muito preocupado também, não só com as pessoas, não só com a situação do planeta, com as vítimas e tudo mais, mas com a qualidade da informação que está chegando na sua casa. Então, assim, num momento como esse, é importante você buscar informações em veículos de confiança, com profissionais de credibilidade, né? Não ouvir e não aceitar qualquer coisa que dizem por aí, porque é uma avalanche de fake news e é uma avalanche de gente ignorante. Na quinta-feira, uma coisa me chamou muito a atenção, um episódio, e que eu tinha que trazer aqui para o Trago Verdades, porque a gente é um programa sem filtros. E eu vou falar agora sobre a matéria que foi exibida no jornal Primeiro Impacto, do SBT, e que a gente teve que engolir um comentário completamente ignorante, completamente desnecessário, um tremendo desserviço para a população inteira. Esse comentário foi feito por uma pessoa completamente despreparada, que comanda esse noticiário, que é o Dudu Camargo. E aí, quando ele estava apresentando, falando sobre a guerra, né, falando sobre as notícias, falando sobre o início de tudo que está acontecendo, dessa tragédia toda, ele se referiu ao caso como sendo uma disputa banal de terras e poderes e ainda comparou essa disputa banal, como ele disse, com um caso que ele exibiu lá no jornal no dia anterior, que um homem matou o outro por causa de um troco de R$5. É muito lamentável que o SBT mantenha esse tipo de gente à frente de um jornal. E eu me pergunto, não tem um editor-chefe? Não tem um chefe de jornalismo? Não tem ninguém olhando isso, né? Como é que uma pessoa chega para dar a primeira informação, né, para as pessoas que vão receber essa notícia logo pela manhã, porque o jornal é bem cedinho? Como é que a pessoa chega falando uma coisa dessa? É uma guerra banal, é uma disputa de terras e poderes. Não é uma guerra banal, não é uma disputa de terras e poderes, é uma coisa gigante, é uma coisa que o planeta todo parou, né, para poder, é uma coisa tensa, não é comparando com aquela briga dos vizinhos lá, dos caras que se mataram por causa de R$5, não é isso não. Então eu fico preocupado com a qualidade do jornalismo. Assim, a gente precisa aplaudir muito o trabalho incrível que a CNN está fazendo, o trabalho incrível que a Globo News está fazendo, incansavelmente. O pessoal tem virado a madrugada, né, trabalhando, colegas foram, enfim, mudaram suas escalas todas para poderem, né, tá ali abastecendo, porque tem a questão do fuso horário e tudo mais. E aí vem um sujeito desse de manhã, né, fazer essa presepada, esse show de horrores. Eu acho, gente, que é muito lamentável, não só para a televisão, mas também é muito lamentável para o jornalismo. Então, a gente precisa fugir desse tipo de coisa, né? E fica aqui o nosso alerta, fica aqui a nossa observação. Quer saber de informações? Procure os veículos corretos, os veículos com credibilidade, as pessoas com credibilidade. Porque isso aí, na minha opinião, deveria estar na Praça é Nossa, porque é um show de humor. O
Carnaval é uma das épocas que eu mais gosto, mas nesse ano de 2022, a gente sabe que por causa da pandemia, a situação está um pouco diferente. A gente não tem aquele formato de carnaval tradicional, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba passaram de fevereiro para abril. Eles vão acontecer, a previsão é que eles aconteçam no final de abril, no feriado de Tiradentes, né? E a gente espera que tudo fique bem até lá. Mas é importante a gente lembrar que a gente ainda está numa crise sanitária, a gente ainda está numa pandemia, mas será que está todo mundo se cuidando? Será que o pessoal está usando máscara? Será que está tendo aglomeração? Aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura proibiu o carnaval de rua, mas as ruas estão lotadas. É lamentável, como eu já tinha falado em vezes anteriores, não tem Secretaria de Ordem Pública, não tem ninguém que consiga fazer esse tipo de fiscalização. A cidade está cheia de turistas, como se nada tivesse acontecendo. Mas a gente vai fazer um giro agora para saber, aqui no Conteúdo Folia, no nosso boletim Conteúdo Folia, a gente vai fazer um giro para saber como está sendo o Carnaval dos Famosos. Confere comigo. Solidariedade de verdade. Chegou a hora da gente falar sobre pessoas e instituições que estão fazendo muita diferença na vida de outras pessoas. Hoje eu trouxe aqui o Instituto Luz, que quer dizer Logística Unindo Solidariedade e Sustentabilidade. É um projeto lá do Piauí e eles têm como objetivo levar independência hídrica e econômica, além também de tentar amenizar questões sociais para comunidades que moram no sertão do Piauí. São pessoas muito castigadas pela seca, pessoas muito castigadas pela pobreza. Então, o pessoal do Instituto Luz, eles levam água, né? Eles constroem cisternas, eles têm um projeto de arquitetura muito bacana e, claro, estão precisando de ajuda, evidentemente, né? Mas ainda falando um pouquinho mais sobre o projeto, sobre essas construções de cisternas, eles conseguem fazer com que esses moradores do sertão do Piauí tenham água para poder tomar banho, para fazer seus alimentos, né? Para ter as condições básicas e também para poder alimentar bichos, né? Porque a gente sabe que tudo na vida, o princípio é a água. Então, além dos alimentos, do preparo de alimentos, tem também a questão do cultivo, da irrigação, a questão de água para os bichos, para a criação dos bichos, e tudo isso acaba gerando um pouquinho de esperança para essas pessoas, né? Esperanças em dias melhores, esperanças de que as coisas podem melhorar quando a gente se junta, né? Porque juntos todos nós somos mais fortes. Vamos olhar agora o vídeo de como é que funciona esse projeto. Olá, meu nome é Marcelo, sou diretor do Núcleo de Missões do Instituto Luz, Núcleo de Projetos. Nós estamos aqui direto de São Raimundo Nonato, na comunidade do Bom e Morto. Estamos junto com voluntários aqui, estamos construindo 5 cisternas de 16 mil litros para ajudar as famílias aqui. E eu venho aqui para pedir a sua ajuda. Precisamos que você entre no nosso Instagram, precisamos que você entre no link do Apoia-se. Nós temos uma missão de este ano, 2022, construirmos 120 cisternas aqui no semiárido. E para isso nós precisamos da sua ajuda. Venha conosco, venha trabalhar junto conosco e quando não puder, venha nos ajudar. Precisamos de todos, precisamos da ajuda para que a gente possa continuar nessa missão de levar água a quem não tem.
Então, se você puder ajudar o Instituto Luz de alguma forma, é só entrar lá no perfil do Instagram deles, @Instituto Luz, e ver a maneira como você pode ajudar, né? Eles têm várias formas de receber essas doações, então a gente precisa ajudar. E olha, gente, o pessoal lá de Petrópolis também ainda continua precisando da sua ajuda, continua precisando de doações de água potável, continua precisando de doações de alimentos, enfim, de qualquer coisa que você puder doar. O pessoal de Petrópolis continua realmente precisando, porque passado aí mais de 10 dias, né, da tragédia, do temporal que aconteceu, a cidade na região serrana aqui do Rio de Janeiro tenta se recuperar da melhor forma, mas ainda existe o trabalho de buscas, ainda existe o trabalho dos bombeiros, da Defesa Civil, porque é uma região que chove bastante. Então, assim, é necessário que a gente possa ajudar de alguma forma, né? E para você saber a melhor forma de ajudar também as vítimas das chuvas lá de Petrópolis, você pode entrar no site paraquemdoar.com.br, paraquemdoar.com.br, e lá você vai encontrar os vários projetos que tem. Solidariedade de verdade. Essa corrente não pode parar. João Guilherme tira o bigode e diz que se sente uma criança. Arthur Piccoli diz que idosas vão para o condomínio dele para vê-lo. Aos 50 anos, ex-jogador Paulo Nunes corre em orla do Rio de Janeiro. Anitta curte mesma balada em Miami que Carolina Dickmann. Após polêmica, Ratinho convida Gustavo Lima para fazer o teste de DNA. E Jovem Pan exibe imagens de videogame para falar de guerra na Ucrânia. Então tá, né? Muito bom. É uma pena que o nosso Trago Verdades esteja chegando ao fim. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. E olha, gente, mais uma vez, você que vai sair, você que quer se arriscar, né? Porque é um risco, sim, estar em aglomeração, tenha um pouco de consciência, viu? É como eu digo sempre, pra gente ficar bem, pra gente ficar em paz, eu cuido de mim, você cuida de você e juntos nós cuidamos do planeta. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo e olha, uma semana de muita luz, uma semana de muita prosperidade, uma semana de muita saúde pra todos nós. A gente se vê no próximo programa. Até lá!